Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. Aqui a gente vai falar muito sobre blockchain Web3, porque estamos no Blockchain Rio 2023, o maior evento aí de blockchain que até então eu conheço, com o stand, e aqui montamos a nossa estrutura de podcast para o Papo de CEO, para levar conteúdo para vocês. Olha só como a gente é legal contigo. Então, já te peço para curtir e compartilhar, porque eu montei uma estrutura aqui, meu filho, para levar esse conteúdo para tu. É o mínimo, né? Dá um curtir e compartilhar aí, segue a gente no Spotify, se tá vendo no YouTube, segue a gente, porque, pô, vamos que vamos, né? Então, montamos uma baita estrutura para levar esse conteúdo para você. E aqui estamos com André, da BibChain, que vai conversar muito sobre todos os caminhos que o Web3 está se tornando agora. André, obrigado aí por você estar aqui conosco. Obrigado a vocês aí pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês no Papo de CEO. Vai ser um ótimo momento aqui compartilhar com vocês o que a gente está fazendo aí no mundo de blockchain corporativo. Legal. Vamos explicar para a galera o que é BibChain, porque, cara, esse mundo que a galera vive aqui, os CEOs ainda estão se inteirando, entendeu? Opa! Bom, a BibChain é uma startup focada em blockchain corporativo. O que significa isso na prática? Significa que a gente está focado em empresas, ou seja, o objetivo da BibChain é como que as empresas utilizam blockchain no dia a dia das empresas. Ela foi fundada em 2018, então a gente está fazendo, em setembro agora, é nosso mês de aniversário, e a gente se especializou aí, em grande parte no mercado financeiro. A gente vai falar sobre diversos projetos que a gente está envolvido aqui. E por que a gente sempre deixa claro que é uma startup focada em blockchain para o mercado corporativo, né? Quando a gente fala muito de blockchain, Web3, às vezes você pode ir de um cenário desde um game até cripto, compra e venda de moedas. Não é esse o cenário da BibChain. A gente está focado basicamente em atender e entender empresas e como que elas colocam o negócio delas em blockchain, com segurança, privacidade, lei, conformidade. Então a gente vem com todo aquele arcabouço que uma empresa precisa ter quando ela decide entrar nesse segmento, tá? Legal. Então vocês gostam de trabalhar a estrutura de um cenário blockchain. Vocês, independente de ter NFT ou token, o que vocês querem fazer é trabalhar ativos dentro da blockchain que possivelmente a empresa pode querer trabalhar. Exato. O nome BibChain, né, o BB vem de Blockchain on Business. Então, a ideia do business nesse contexto é que qual que é o negócio que a gente está resolvendo? Do que a gente está falando quando a gente está discutindo sobre blockchain para negócios? Qual que é o negócio que a gente está resolvendo? Qual que é o problema daquela empresa? E aí a gente vai ter cenários em que a gente pode estar falando, poxa, se você é uma empresa de agro, a gente pode estar discutindo rastreabilidade e tokenização dos seus ativos. Se você é uma empresa financeira, a gente pode estar discutindo emissão de títulos ou real digital, que agora é um dos assuntos que a gente deve conversar um pouco mais profundo aqui. Então, esse é o cenário onde a gente se propõe a resolver, né? Então, poxa, às vezes o cara é um CEO, às vezes o cara é um C-level de uma empresa e ele fala, poxa, como é que isso toca o meu negócio? Qual que é o negócio que blockchain realmente impacta? E o que eu vou resolver isso aqui na minha empresa? Qual que é o problema real que isso resolve? Porque se você é um CEO e você está tentando resolver um problema do seu negócio, ou está tentando melhorar ou criar uma nova oportunidade de negócio, não é só sobre tecnologia. Sim. Então, muitas vezes, o conceito de um NFT, ou como a gente usa um NFT, ele vai acabar sendo absorvido na solução. Então, pode ser que numa tokenização de agro eu esteja usando um NFT para depois distribuir, para gerar um valor, para lá no final, o objetivo da empresa é gerar uma agenda de ESG ou uma conversão em crédito de carbono. E a gente consegue resolver essa jornada da empresa end-to-end numa expressão que a gente tem usado bastante, que é, poxa, como é que a gente faz blockchain para humanos, né? Legal. Que não é o cara que vai usar uma tela preta ou vai ter que saber mexer com a MetaMask. Como é que minha tia vai usar MetaMask? Não sei se rola. A gente resolve isso para as empresas de uma maneira bem interessante. Então, vamos pegar um exemplo que você citou aí. Ou melhor,
Vou te perguntar um exemplo. Que use case você tem, por exemplo, você construir essa estrutura para um business? De repente não precisa nem citar nomes, enfim, mas só Não, para a gente entender. pode. A gente está no Blockchain Rio. Hoje a gente fez uma apresentação de um case da BBC. A BBC é uma associação brasileira de bancos. Ela tem lá mais de 100 instituições financeiras dentro dela. Ela entrou aí no projeto do Real Digital, né? E diferente das outras, qual que é o cenário que ela entra, né? Ela entra já com 13 bancos juntos. Então, como é que 13 bancos vão conseguir interagir com o Drex, que é o Real Digital, né? A plataforma do Real Digital? Como é que você cria uma solução onde 13 bancos vão conseguir interagir, utilizar, eventualmente até competir, porque são eventualmente até do mesmo segmento, Sim. mas garantindo coisas como governança, privacidade, que você vai utilizar aquilo como um serviço, vai resolver um problema do seu negócio e vai estar participando. É um cenário muito fora da curva, né? Você olha os 14 participantes iniciais, você vai ver nomes super grandes, e aí a gente conseguiu entrar com a BBC, que é uma associação que pega os bancos pequenos e médios. Então a gente conseguiu levar 13, junto com a BBC, né? Conseguiu levar 13 bancos pequenos e médios para um piloto, que num cenário natural talvez não iriam conseguir entrar ou participar, né? Então esse tipo de solução, ou seja, resolver um problema de negócio, colocar os caras no mapa, realmente pôr para rodar, integrar, gerar valor para os clientes na ponta, é ali que a gente está atacando. Porque no caso, esses bancos que estão no consórcio da BBC, eles não conseguiriam entrar porque eles não têm tecnologia para isso, é isso? Você tem uma questão de tecnologia, time disponível. Às vezes um banco, uma instituição financeira, né, uma IF pequena, média, são times de TI enxutos. Sim. Não é super equipes, né? Como os grandes bancos, às vezes tem centenas, alguns têm milhares de equipes de TI. Ou não tem expertise também. Então você tem um banco pequeno ou médio, ele não tem time, expertise, tempo. Às vezes não está na dinâmica dele mesmo. Poxa, eu estou aqui tocando o meu dia a dia, resolvendo o meu problema mais urgente de negócio, mas eu não posso deixar esse cenário cair. Porque o dia a dia não pode consumir a minha possibilidade de futuro. Eu preciso olhar para o futuro. Então, quando você chega, via uma associação e habilita uma solução, agora no piloto com 13, mas a solução cabe todos os 100, cabe mais 100. E via uma associação que não tem ali uma preocupação de compete, né, de competir com os caras, ou seja, a associação está basicamente preocupada em resolver um problema dos seus associados, você realmente leva a blockchain para os negócios. Você consegue colocar esse cara em patamar de negociação, disputa e trabalho com grandes bancos. Então, mesmo ele sendo pequeno, a gente consegue fazer ele trabalhar no cenário, numa arena grande. Porque você deu toda essa estrutura de blockchain que ele precisaria para operar. Pensando num outro tipo de cenário, uma empresa, um use case de repente que vocês têm de uma empresa fora assim, fora esse tipo de game. Sei lá, queria entender se vocês já fizeram um caso, por exemplo, crédito de carbono, uma empresa que queria transacionar isso. Cara, a gente está num projeto super grande, super bacana, exatamente desse segmento. De crédito de carbono? Caraca, acertei bonito. No final, qual que é a ideia, né? Às vezes a galera está muito preocupada, e isso é um negócio super importante, né? Que eles chamam de greenwash, que é lavagem verde, né? O cara, vou vender crédito de carbono, mas aquilo não tem um valor efetivo. Então a gente está envolvido num projeto com um parque tecnológico lá em São José, que é um polo de referência em indústria aeroespacial aqui no Brasil. A gente tem um polo de referência em indústria aeroespacial no Brasil e a gente é super bem posicionado nisso no mundo. Legal. Fica ali em São José, em São Paulo, né? São José parecendo que é aqui do lado, parece que eu estou em São Paulo, né? Mas fica em São José dos Campos, lá no estado de São Paulo. E aí, qual que é a ideia desse projeto? A gente começou a olhar e falar assim, isso aqui precisa ser tratado sério. E é com gente séria, são players relevantes, né? Então a gente começou desde a circularidade, como é que eu entendo o resíduo dessa indústria, antes de falar em crédito de carbono, como é que eu entendo o resíduo dessa indústria, como é que eu entendo a pegada de carbono desse cara, como é que eu entendo esse negócio, e aí sim, uma vez entendido esse negócio, ou seja, a gente faz primeiro um projeto de circularidade, resolve a circularidade, e da circularidade você realmente tem como comprovar a sua pegada de carbono. E aí você não vai fazer um crédito de carbono que no final do dia é fake. Que tô aqui com crédito de carbono, mas se entrar uma auditoria esse negócio cai. Tem acontecido no mercado
e a gente vem resolvendo isso. Então, esse é o tipo de cenário que a gente consegue atuar. Você trouxe crédito de carbono, que é um caso mais tácito, né? Tipo assim, pô, tá super em alta, ESG, tem essa jornada, e a gente está ajudando essas indústrias daquele parque tecnológico. Tem um outro case que é super bacana, que é o setor de agro. Então, pô, a gente fez um super projeto bacana com a AgroChain, que é uma empresa ligada a vendas de grãos, né? Onde a gente conseguiu fazer todo o processo de comercialização de grãos mesmo. Sim. E aí o cara fraciona a safra, fraciona outras coisas, ele consegue dar acesso a esse mercado para outros players. E aí você pegou, olha, a gente saiu de ESG, foi para um cenário que é agronegócio, e aí a gente pega um negócio mais fora da caixinha, que é comercialização de energia. Então a gente pega uma Forra, que é uma fintech lá do sul, que eles fazem ali um mercado de energia renovável. Então como é que a gente pegou e transformou aquele negócio do cara no que algumas pessoas chamam de Web3, apesar de não entender ao certo o que é isso. A gente não está falando da Web3 que está no PPT, a gente está falando da Web3 entregue agora. Eu tokenizei o negócio do cara, o cara está negociando isso, o cara conseguiu um novo mercado, conseguiu atingir um novo público através de uma tecnologia. Detalhe, tá? Tire tecnologia da cabeça do CEO. O cara tem que ver a solução, que é o que a gente fala que é o blockchain para humanos. Ele é um humano, ele vai usar isso a partir de uma experiência. E aí, uma pergunta que me veio em mente aqui. Você, obviamente, precisa tokenizar isso. E aí esse token, na verdade, é um token que não vai ter um lastro financeiro, ele vai ter um lastro de unity. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, sei lá, energia. Você vai tokenizar e... Um quê? Esse token vira Geralmente, energia, você tem créditos futuros, né? Você tem uma previsão de futura de produção de energia. Uhum. Então, imagina que eu sou uma indústria, né? E eu tenho lá como minhas metas, até num processo de ESG, uma determinada quantidade de consumo de energia verde, né? Vamos chamar assim, simplificando. Sim. Então, você já consegue pegar produtores hoje, onde você tokeniza os ativos que esse cara vai produzir, e a venda dessa energia ocorre hoje para consumo futuro, geralmente com deságio. Sim. Então, na prática, eu estou falando assim, legal, eu estou comprando energia para junho 2024, energia do tipo verde, e com um valor de hoje, você traz um desconto nisso. Então, esse cara que é um produtor de energia, ele sabe que daqui a um ano, a energia que ele vai produzir já está vendida. E o cara que comprou já conseguiu um desconto em cima dessa energia e já conseguiu atingir suas metas. Eu já consigo falar assim, poxa, eu vou produzir aço e já sei que minha energia eventualmente será X% da minha matriz energética é energia verde. Então, existem formas de você fazer isso. Não é simples, se a gente pensar do jeito correto de fazer, que é o negócio, mas é poderosíssimo. E esse token que você gera é um token... XYZ que você cria, né? Você não... E aí você tem que lastrear ele, por exemplo, uma Ethereum, você usa alguma coisa assim nesse sentido? O mercado de blockchain corporativa, ele está oscilando entre blockchains permissionadas e blockchains públicas. Então, em alguns casos, o que a gente tem que observar, os caras vão para blockchains públicas, fazem uma POC, acham legal, acham bacana, e a gente observou, para nossa surpresa, uma volta do tipo, legal, agora eu quero fazer isso aqui em escala, deixa eu fazer numa permissionada. O caminho que a gente está observando agora começa com permissionada, uma blockchain permissionada. Explica para o público também o que é permissionada e pública, tá bom. Só para contextualizar. E aí eu volto nessa ideia. Então, assim, o cara vai para uma blockchain permissionada, e aí depois ele faz o que a gente chama de bridge, né? Ou seja, eu faço todo o meu processo aqui, trafego tudo aqui e eventualmente eu só distribuo numa blockchain pública. E aí, fazendo analogia para o público, o que é uma blockchain pública e uma permissionada, né? A melhor analogia que eu gosto de fazer é assim, uma blockchain pública significa que o seu sobrinho de 14 anos, que é de repente um nerd, sobe, entra na máquina dele e pode fazer parte da rede e minerar e participar e ser um participante daquela rede, porque ela é realmente pública. Certo. Qualquer um com um computador e um acesso à internet pode participar
dessa rede blockchain. Não necessariamente ele vai conseguir ganhar algum benefício, mas ele participa dessa rede nem que seja por diversão, né? Certo. Quando você vai para blockchains permissionadas, o que significa? Significa que quando alguém for entrar nessa rede blockchain, vai ter todo um processo de avaliação para saber quem você é. Então, legal, eu sou uma empresa X, vou entrar numa blockchain permissionada que a BBChain fornece, porque eu quero lá minerar ou fazer o meu negócio dentro daquela estrutura de blockchain. Então, primeiro, a BBChain vai saber quem é você. Aí a documentação, jurídico, avaliação da empresa, se você está fazendo alguma coisa lícita, ilícita, se esse negócio faz ou não faz sentido. Por isso as empresas estão nesse momento dando algumas um passinho e olhando para isso, porque a gente viu acontecer algumas coisas não tão interessantes em blockchains públicas. E aí a gente habilita esse cara numa rede blockchain permissionada, ou seja, ele é um participante, as pessoas sabem quem eles são naquela rede e ele está fazendo negócios ali que as pessoas conhecem que é ele que está fazendo aquele negócio e tudo bem para ele. E tudo bem, não é um problema, o anonimato não é um problema para ele. Ele está interessado em outras capacidades, a descentralização, a segurança, a distribuição, são mais valiosas do que eu estou fazendo aqui anônimo, ninguém sabe quem eu sou. Tá? Sim. E aí tem uma provocação, uma blockchain pode ser permissionada e ainda assim ser pública. Porque o pública significa que eu posso dar visibilidade pública das transações que estão acontecendo lá, mas não quer dizer que qualquer um entra naquela rede. Perfeito. Então eu posso trabalhar nisso, e é onde a gente tem trabalhado com as empresas. E esse é um caminho natural, tá? Acho que a gente começa aí com blockchains mais permissionadas e naturalmente a gente vai para blockchains públicas. E é claro, já tem um monte de gente usando blockchain pública e tudo bem. E é assim que é a vida, né? A analogia aí para quem são CEOs aí, ou o pessoal de negócio está olhando, imagina na época da internet, né? Pensa na brincadeira da intranet, extranet e internet. Quem viveu aquela época sabe que teve esses saltos. Para a galera nova hoje, o que esse cara tá falando? Extranet, intranet, é tudo internet. Nenhum. Não tem. Mas o cara vai falar, poxa, foi assim que a coisa começou. Começava interno e foi expandindo para fora. Mas aí nessa relação do token, então quando você vai tokenizar isso, você tem que se vincular, por exemplo, um Ethereum, um Polygon da vida, para poder fazer essa conexão. Me explica um pouco mais como é que eu tokenizo essa energia. Eu crio um... A BBChain já tem infraestrutura própria para tudo isso. Então a gente tem desde rede... Tudo já próprio. Tudo pronto. Então a gente vai lá... não precisam disso. Não precisam. Então a gente vai, faz todo o processo, ou às vezes o cara fala assim, poxa, não, eu quero fazer, mas é especificamente do meu setor. Eu quero fazer uma rede privada especificamente para o meu segmento, para os meus parceiros comerciais. Então nesse caso a gente sobe uma private total para ele. Uma rede literalmente, tá? Uma private total para ele. Caramba. E, ok, tá rodando só você com os seus players aqui. Legal. Rodei, foi divertido, esse parquinho ficou legal, agora eu quero pegar isso aqui e colocar na blockchain pública. A gente também consegue fazer essa outra ponte, tá? A gente consegue fazer essa subida e fazer a conexão com a rede pública para ele no segundo momento. Então a gente consegue resolver isso para o cliente. E às vezes em alguns casos o cara fala assim, não, eu estou preocupado só em fazer. Aí como é que a gente faz? A gente tem uma rede nossa mesmo, que é a BBChain.network, o cara sobe lá. E aí é cross-indústria para ele. Tá? Então a gente consegue fazer desse jeito, tá? Para o cara. O que é importante nesse cenário que a gente valoriza muito? O cara não tem que se preocupar com isso, a gente vai dar a solução para ele. Legal. No final do dia ele vai falar assim, tá, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o negócio que eu quero realmente atingir? O que eu quero resolver aqui? Como é que eu vou resolver o meu dia a dia na empresa? E dali para frente a gente resolve a parte técnica para ele. Isso tem um poder muito importante. Às vezes o cara pega um projeto que demoraria um ano, vira um projeto de 1, 2, 3 meses. Cara, golaço. Falando sobre real digital, que eu acho que isso é um tema muito maneiro, que vocês estão envolvidos aí com o Drex. Vamos começar do início. Real digital, para quem não sabe, nada mais é do que o nosso real dentro desse ambiente doido que a gente está conversando aí. E para fazer o Drex, para operar o Drex, a gente está no momento onde já teve uma chamada, né, para empresas se habilitarem para poder transacionar vários players dentro dessa camada. Mas vamos começar do início.
Explica pra gente como é que tá funcionando o processo do Drex, como é que tá sendo a chamada e como é que a BB Chain tá envolvida nisso tudo. Tá. Então, basicamente, em maio, mais ou menos, desse ano, o Bacen fez uma chamada para quem tinha interesse, né? Então, instituições financeiras ou consórcios, que é uma super opção, conseguiram submeter para participar do piloto do Real Digital, que agora foi batizado como Drex, né? Que é a plataforma em si. Dessas submissões, acho que foram mais de 70, teve um número bem considerável, 14 consórcios entraram, depois tiveram mais 2 lá que conseguiram entrar. Então, esses 14 participantes, porque não é uma pessoa, uma empresa, né? Eventualmente, por exemplo, no nosso caso, que é a BBC, um só é 13, né? Sim. Um consórcio tem 13 IFs lá dentro. Entrou nesse processo, tá rodando, e o Bacen já começou a entregar. Então agora as IFs já estão entrando na rede, as instituições financeiras já estão entrando nessa rede do Real Digital, que é uma rede, é a mesma rede, né, basicamente, do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, é uma rede do Banco Central, focada nesse case do piloto, tá? Onde só IFs que são basicamente licenciadas junto ao Bacen estão participando desse cenário como participante final, né? Então, por exemplo, eventualmente o cara entra no consórcio e ele é uma fintech, né? Ele não é uma IF. No final do dia, ele vai ter que usar uma IF para acessar essa rede. Sim. Então, a gente entrou nesse processo, conseguimos ali trabalhar em 2 pontas desse processo, uma parte como fornecedor direto lá de tecnologia, né? E outra parte entramos pelo consórcio da BBC. Esses consórcios já estão subindo, tá? E já começaram a transacionar as operações. A gente, inclusive, já fez algumas entregas aí bem bacanas. A parte de títulos públicos, que é uma parte que a gente está cuidando via fornecedor. Como fornecedor, a gente já está andando com esse assunto e já está indo super bem, tá? E aí a gente pode entrar um pouquinho mais no que é o Real Digital em si, tá? Não sei aí como que a gente vai. Eu acho que vale a pena, porque já ouvi muitos esses questionamentos. Do tipo, cara, a gente vai ter o Drex, que é o Real Digital, mas ele vai funcionar dentro da estrutura do Banco Central. Qual a diferença, então, para o Real? Hoje já é tudo crédito, já é tudo. Na verdade, é perfeito sua pergunta, porque não é para ter diferença. Não se pode imprimir dinheiro. Né? Se você vai fazer a história de El Salvador, né? Vou criar aqui um negócio muito fora. Você não imprime dinheiro. Dinheiro tem um negócio bem mais sério, que é macroeconomia envolvida. Então, quando a gente fala que o Drex é o Real Digital, é porque você não cria dinheiro do nada. Então, não poderia se criar aqui, primeiro, uma outra coisa que imprime dinheiro digital. Isso seria para a economia, para a pessoa, no dia a dia. Isso é inflação e diversas coisas horríveis aconteceriam na economia. Então, ele não é uma outra coisa, ele é o dinheiro. Só que ele é o dinheiro no formato digital. E isso é muito bom para a questão macroeconômica. Um segundo ponto mas, Carneiro, qual que é a diferença, André? Qual que é a diferença, então? O seu dinheiro, a sua nota de R$100, que deve estar no seu bolso, né? No meu não, mas no seu bolso, naquela nota bacana de R$100 aí, pense nesse cenário. Esses R$100 que você tem no teu bolso, você consegue fazer um tipo de transação com ele. Que você troca ele por alguma coisa e recebe alguma outra contrapartida, eventualmente em dinheiro, como troco dele. Essa transação é única, ela não é programável. Você não consegue falar assim, eu vou escrever aqui na minha nota, seria lindo, né? Na minha nota de R$100, uma seguinte regra, quando ela chegar lá no café, o cara vai ter que, eventualmente, dividir essa nota em 5, mandar uma parte para esse. Você não consegue, por exemplo, pegar, escrever na nota uma regra dizendo que quando essa nota chegar no caixa, ela tem que ser dividida em 5 pedaços. Você não consegue fazer isso. Por que eu trouxe esse exemplo que pode parecer confuso? Porque aí é que entra um game change nessa brincadeira. O Drex permite a programabilidade do dinheiro. Nome confuso para ideia simples. Você consegue colocar uma regra sobre o dinheiro que está sendo transacionado. Tão simples quanto. Regra mais básica. Eu posso colocar um contrato de, DVP, que é um Delivery versus Payment, aonde eu vou receber, imagina que você está fazendo conteúdo, tudo bem? Você produz conteúdo, então pode ser que ao produzir conteúdo você tem que pagar rebate, comissão, FII,
e todas as pessoas envolvidas naquele processo. Você poderia criar um contrato que quando o dinheiro entrasse nesse contrato, toda essa distribuição acontecesse automaticamente. Isso é o dinheiro programável, na prática. E é dentro do teu negócio. Então imagina que tu fechou um projeto... Tô abusando aqui, tentando pegar o teu contexto de negócio. Manda ver. Imagina que você fez um contrato lá de produção de conteúdo e você tem que pagar desde o fornecedor, né, de infra, daqui que tá, até o hoster e a equipe. Esse processo de split, que a gente chama, né, que é de quebrar e fazer o pagamento, isso poderia ser um contrato. E quando o cara fizesse o pagamento em Drex, né, em real tokenizado, desse serviço, essa quebra aconteceria automaticamente. Entendi. Nesse cenário, o que eu tirei? Tirei intermediários, tirei chances de erro, criei confiança. Quebrou um monte de gateway, um monte de splitadora de pagamento, quebrou geral. Não vamos entrar nesse mérito, mas é isso, o dinheiro se tornou programável. Sim. Então, quando a gente fala do dinheiro se tornar programável, é isso. Contabilmente falando, facilitou muito, né? Porque... E detalhe, essa transação que a gente acabou de fazer aqui, ó, ela é atômica. Ou ela acontece inteira, ou ela não acontece. Então, eu não preciso de conciliação, para quem é empresa grande, conciliar, reconciliar, bater, vai arquivo, volta arquivo. Essa transação aconteceu. Ela é atômica. Aconteceu a transação, todo mundo recebeu na sua carteira. Acabou. Isso a gente está falando de transação de segundos. Boa. Esse é o tipo de tecnologia que eu acho que vai disruptar o mercado. Mas a pergunta é, será que isso vai ser operado dentro de blockchain em algum momento ou você acredita que não faz sentido? Cara, isso já está sendo operado, tá? A rede que sobe agora, a rede do Drex, é uma rede rodando Hyperledger Bezo, que é uma plataforma blockchain baseada em EVM, que é a mesma do Ethereum. Tá? É um Ethereum, é uma EVM Ethereum, que tem algumas características ali que atendem mais empresas, como algumas questões ligadas à privacidade e alguns outros assuntos relacionados. Mas basicamente é um Ethereum, tá? É um Ethereum permissionado que está rodando ali. Isso é super bacana, porque, poxa, a conectividade, a interoperabilidade é natural no tempo, tá? E é essa rede que o Bacen está subindo. Na verdade já subiu, né? Ele subiu a parte dele, que é o principal, a infra já está subindo. E agora o que está fazendo são os participantes criando nós na rede. Imagina no momento zero aí de uma rede tipo Bitcoin ou Ethereum, que os caras começaram a subir máquinas. E começaram a fazer transações ali dentro. O que a gente está falando é exatamente esse momento, só que no mercado financeiro. Vocês estão no berço da situação. É né? Isso, está acontecendo agora. E aí tem uma coisa bacana que a gente tratou aqui hoje, assim... Essas redes não estão ligadas obrigatoriamente só para o mercado financeiro. Pô, a gente está discutindo eventualmente coisas para o setor de seguros. Cara, eu posso criar uma rede lá no segmento de seguros e essa rede no segmento de seguros interoperar com essa rede do Bacen. E aí, você de novo criou um negócio diferentão aqui. Então, a galera tá achando aí que Web3 é coisa é coisa da galera jovem. Relaxa, isso vai acontecer, o que você está chamando de Web3 já está acontecendo na sua frente, pode ser que você não esteja vendo. Ok, está acontecendo num ambiente regulado, tem uma coisa ligada a Bacen, o que é ótimo. Tá? Sim. Segurança jurídica. No final do dia, uma coisa é você brincar, outra coisa é você falar do seu dinheiro principal, né? Total. Até quem trabalha no mundo cripto, opera no mundo cripto, às vezes o cara tem lá uma carteirinha que ele usa para brincar, e ele tem o dinheiro na terra, né, cara? E ali onde ele tem o dinheiro pesado. Ele não fica brincando com a carteirinha dele, né? Então, aqui tem um negócio diferente, tá? De segmento que pode acontecer super top pro mercado. Tá acontecendo, tá? Vai mais ou menos até quase o meio do ano que vem, maio do ano que vem. O piloto dando certo e tudo indica que ele vai caminhar, aí o negócio são decisões, né? Tem bastante coisa para fazer, mas é rolloutar, expandir. E o mercado já foi, né? Porque, sendo bem pragmático, ok, vamos supor que não desse nada certo. Ainda assim a tokenização já está feita. Sim. Está feita, já tokenizou. Alguns ativos já foram tokenizados, já testou. E a última milha, hoje, é o grande problema da Web3. Se você pegar DeFi e Web3, a última milha é sempre o problema. Eu fiz um programa super bacana, tudo fofo, tudo... meu projeto é isso, é aquilo, é aquilo. Tá bom, arranca o dinheiro e põe o dinheiro por onde? Exatamente.
hoje é a maior barreira, né? Sua última milha não está resolvida. Nesse cenário, você resolve a última milha. A primeira milha de entrada é por onde o dinheiro entra e a última milha é por onde ele liquida. Sim. Isso operacionaliza todo o resto. Senão, você vai sempre ter uma solução que você tem um risco no final, né? Que é, faz uma transação, converte não sei o quê, converte numa moeda, passa em outro país e torce para chegar na sua mão. É raro, mas acontece alguns casos aí de desaparecer, né? Boa. A gente tá nesse cenário. Cara, André, explicação fantástica. Muito maneiro ver que a BB Chain tá no berço do processo do Drex e que imagino que certamente vamos ter muito mais história ano que vem. Vou te convidar ano que vem para saber como é que vai ser o final desse piloto. Mas mais do que isso, queria que a gente finalizasse esse papo com você, falando uma dica, um direcionamento. Eu sempre peço dica aqui, direcionamento para todo mundo que está nessa cadeira, para falar com os CEOs, para entender como eles podem lidar com esse ambiente de blockchain. Então, se alguém fosse querer e precisasse transacionar determinados ativos em blockchain, qual a principal dica que você daria para eles, André? Olha, hoje o que a gente tem conversado com o pessoal que está nesse cenário é comece. Por exemplo, a gente fornece... Ótima dica. A gente fornece um sandbox e qualquer um que te falar que é complexo, duvide. Porque não é para ser complexo. Não é para ser ciência de foguete. Só para você ter ideia, a gente subiu um sandbox para quem não conseguiu entrar no Real Digital. A gente entrega o sandbox hoje em menos de meia hora. O cara consegue fazer todas as operações lá dentro, o cara consegue testar, experimentar, ver como é que funciona. Aí ele experimenta, ele fala assim, legal, entendi. Mas como é que eu coloco o meu negócio aqui dentro? Aí ele vem e fala, pô, Carneiro, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca? Aí a gente vai para alguma coisa mais complexa. Sim. Aí a gente tem um segundo papo. A gente tem que conseguir... Cara, a gente vem desde 2015 já trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com blockchain profissionalmente. Eu brinco assim, pô, quem recebe para trabalhar esse tempo todo, né? E uma coisa que eu considero muito assim, a gente tem que tirar essa ideia de blockchain nicho. Isso não é para ser nicho. Enquanto esse negócio for nicho, um nicho muito nerd, assim, o cara tem que ser muito inteligente, coisa de nerd. Assim, não se iluda, não faz sentido. Isso é para negócio. Se complicou demais, alguma coisa está errada aí. Vou até te complementar em relação a isso. A Hyper já estava desenvolvendo projetos em Web3 em clientes, empresas. E sempre com a perspectiva de negócio. Uma das coisas que a gente foi relutante em se posicionar com a nossa business unit de Web3 é que, cara, era complexo. Porque era mesmo complexo. Hoje é fácil. Hoje não existe mais essas barreiras. Tem vários players, como propriamente a BB Chain e vários outros, que fazem com que o aspecto tecnológico e de estrutura seja muito mais viável. O que acontece hoje, na verdade, é como você vai empregar isso dentro de um business. Como é que você vai mudar todas as vezes um modelo de negócio para que isso consiga acontecer. E aí, obviamente, não querendo, mas já puxando jabá, é por isso que a Hyper hoje atua dentro dessa ferramenta de projetos envolvendo Web3. Cara, queria te agradecer demais aí pelo papo. Te dar um presente, que é a camiseta da Minimal, que é a nossa patrocinadora. Cara, camiseta fantástica, espero que você goste. Camiseta que precisa passar, não dá bolinha, é feita de algodão Pima, que é um dos melhores aí do mundo. Espero que você curta e que você consiga dar mais palestras com elas agora. Opa, vou gostar. Valeu, pessoal. Super obrigado aí pelo tempo, pela participação. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí em tudo que se refere a blockchain, Drex. E a gente está aí disponível para conversar. Vai ser uma jornada boa e é bem melhor se a gente vai junto. Pessoal, valeu. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Tamo junto e vamos nessa.